Olá, salve, salve nação rubro-negra. Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Marcos Braz faz mais uma lambança e é bombardeado pela nação irritada. Flamengo contrata analista de desempenho do Santos e atende pedido de Sampaoli. Reforço de peso definido pelo Flamengo para presentear Sampaoli. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo iniciou a segunda-feira com treinos visando o próximo jogo do calendário. O primeiro jogo de maio vai ser nessa quinta-feira, dia 4, contra o Racing da Argentina, às 19 horas, horário de Brasília, em Alvaneda, lá na Argentina, pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Para esse jogo, o Sampaoli pode ganhar 2 reforços de peso, Arrascaeta e Pulgar. Nas atividades dessa segunda-feira, ambos treinaram normalmente com o restante do grupo. Os titulares da derrota por 3-2 para o Botafogo fizeram trabalhos regenerativos e não foram a campo. Os reservas e os que entraram durante o jogo, como Marinho, Vitor Hugo, Matheus França, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, treinaram normalmente com Sampaoli. Arrascaeta está recuperado das lesões e pode voltar a ser opção, bem como o Eric Pulgar. O volante quebrou o dedo mindinho do pé direito e deve voltar depois de 2 meses afastado. Por outro lado, a má notícia é que Gerson e Thiago Maia estão vetados para esse jogo contra o Racing. O Gerson sentiu a lesão no momento de um chute durante o aquecimento, minutos antes da bola rolar no Maracanã para o clássico contra o Botafogo. E o Thiago Maia saiu de maca no jogo contra o Botafogo também, quando deu uma entrada duríssima no lateral do time adversário e se machucou seriamente. Mas não foi constatada nenhuma fratura no local, mas o local está bastante dolorido e inchado. Inclusive, o Thiago Maia saiu do Maracanã de muletas. Depois da partida, o Coringa saiu do Maracanã dando sinais da gravidade da lesão. Fato que vai ser confirmado apenas depois dos exames dessa terça-feira. Mas se o Flamengo vai ter essas 2 baixas, para o jogo de quinta-feira, o Racing também perdeu 2 jogadores importantes. O lateral esquerdo Gonzalo Piove e o meia Jonathan Gomes, ambos por lesões. E nesse jogo contra o Boca Juniors, o Racing também perdeu de 3-1 e ocupa a 14ª colocação do campeonato argentino, com 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas em 14 jogos. Mas na Libertadores é o líder do grupo com 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Vale lembrar que com a derrota para o Botafogo, o Flamengo caiu para a 13ª colocação do Brasileiro. O Flamengo atendeu o pedido do Sampaoli e contratou nessa semana um novo profissional para integrar aí a comissão técnica do Carequinha. Trata-se do analista de desempenho Vitor Saad, que estava no Santos há quase 5 anos e trabalhou com o treinador argentino em 2019, quando ele comandava o time paulista. O novo contratado, inclusive, já esteve no Maracanã e assistiu o jogo contra o Botafogo. Vale lembrar que o Flamengo acumula 5 profissionais para a mesma área, cuja função é recolher informações do próprio time e dos seus adversários. A CBF vai fazer o sorteio dos jogos e mandos de campo das 8ª de final da Copa do Brasil amanhã, a partir das 13 horas, horário de Brasília, na sede da entidade, aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Nesse sorteio, todas as equipes estarão no mesmo pote, visto que não há restrição de adversários e, com isso, o Flamengo pode enfrentar qualquer um dos 15 classificados. Esses jogos estão previstos para acontecer nas semanas de 17 de maio e 31 de maio. Possíveis adversários do Flamengo: anota aí: América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport. Lembrando, né, pessoal, que essa premiação dessa fase aí vai ser de 4,3 milhões de reais para o clube que se classificar para as quartas de finais da competição. Aí eu te pergunto, quem você gostaria que o Flamengo pegasse agora? Coloca aí.
E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda brasa no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho, aperta o sininho aqui, pronto, simples assim. Valeu pela moral, muito obrigado. Para o meio de campo, é notório que o Flamengo precisa se reforçar e um nome já foi definido pelo clube para chegar, vestir a camisa e ser titular absoluto. Nessa segunda-feira, o jornalista Vene Casagrande trouxe a notícia de que Fernando, de 31 anos, ex-Grêmio, foi aprovado e está na lista para ser contratado. O Fernando está atualmente no Antalyaspor da Turquia e o seu perfil enche os olhos da diretoria, já que Vidal e Thiago Maia não estão conseguindo emplacar. O Flamengo tentou na última janela de transferências a sua contratação, mas não foi possível. Em reuniões que aconteceram aqui no Rio, o Flamengo estava disposto até a pagar a multa de 1,5 milhão de euros e oferecer um contrato de 3 anos para o Fernando. As negociações não evoluíram, mas o jogador segue aí no radar do clube. Nas redes sociais, muitos torcedores do Mengão se manifestaram contra a contratação desse jogador. Eles alegam que ele é mau caráter e que esteve envolvido numa polêmica de remédios na Rússia, onde o seu motorista foi considerado culpado por contrabando e tentativa de tráfico de drogas, por ter levado para a Rússia 2 caixas do remédio Mitedon, 10 miligramas, que é o cloridrato de metadona, comprados pela família do jogador. Olha aí. E você está de acordo com a vinda desse Fernando? Coloca aí. Marcos Braz faz mais uma lambança e é bombardeado pela nação. Uma notícia relevante sobre o Davi Luiz caiu como uma bomba e vem deixando os torcedores rubro-negros aflitos nas redes sociais. Isso porque o jogador não vem bem, foi vaiado domingo no Maracanã durante quase todo o segundo tempo do jogo contra o Botafogo, onde 2 gols foram em falhas de marcação dele e do Fabrício Bruno também, E um detalhe contratual feito pelo Marcos Braz e companhia foi descoberto. O Davi Luiz ele tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano e é natural que, pelo desempenho pífio, o vínculo não seria renovado. Mas a prorrogação é quase certa apenas por um detalhe. O Braz, ao fechar a última renovação com o Davi Luiz, estipulou, vejam só, que até que ponto chega a incompetência de uma pessoa. Se o medalhão de 36 anos disputasse no mínimo 27 partidas nessa temporada, ele renovaria automaticamente, eu digo automaticamente, o seu contrato. Ainda nem chegaram as fases decisivas da temporada e o zagueiro já completou 17 jogos. Faltam apenas 10 jogos para que esse detalhe do contrato seja alcançado. O Davi Luiz é um homem de confiança do Sampaoli, que gosta muito do seu futebol, mas a sua performance em campo não vem sendo nada boa. O jogador parece apático, fora de forma e vem comprometendo demais o setor defensivo. E o que é pior, se acha um atacante, tenta fazer lançamentos longos toda hora, vai ao ataque e não tem fôlego para voltar, para marcar e sobrecarrega o meio de campo. Segundo o jornalista Jorge Nicola, veja bem, o Davi Luiz recebe cerca de 1,5 milhão por mês, ou seja, quase 20 milhões por temporada. Isso já contando os direitos de imagem e o 13º salário do jogador. Meus amigos e minhas amigas, mais uma cagada homérica desse Marcos Braz. Esse fanfarrão, ele já deveria ter sido demitido do Flamengo há muito tempo, mas como ele é peixinho do Landim, só sai morto quando o Landim sair. Fazer o quê, Ô, Landim, seu incompetente, Flamengo não é seu não, cara. Manda esse Braz embora logo. Contrata ele para uma empresa sua, cara. Demite essa mala enquanto é tempo. Vocês querem transformar o Flamengo numa SAF. Isso está na cara. Vocês só querem se dar bem e o Flamengo que se exploda. Ontem eu fiquei sabendo pelo programa ESPN Futebol Clube que a torcida do Corinthians tanto pressionou o presidente que o vice de futebol caiu. Cadê a nossa oposição para cobrar isso aí, meu Deus? Cadê as organizadas para a gente protestar contra essa diretoria incompetente? Como é que um cara fecha com um jogador de 36 anos, em final de carreira, com uma cláusula dessas aí, renovação automática?
Na minha opinião, quem deveria pagar esse prejuízo enorme de 20 milhões por mais um ano seria o rei das merdas, esse Marcos Braz fanfarrão. Pronto, falei. E você, o que você achou dessa renovação do Braz com o Davi Luiz? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço pro meu amigo Antônio José, gente finíssima que tá sempre aqui comigo, me prestigiando, beleza? Alô, Antônio José, meu querido. Alô, flamenguistas de Carmópolis, no Sergipe. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar esse programa com os seus amigos e parentes flamenguistas. Vamos chamar essa galera pra gente, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço pra você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!